Olá pessoal, aqui é Leandro Marco do canal Oficina do Saber. Viemos aqui agora para a segunda aula do curso Como Testar. Nós vamos aqui falar agora das grandezas elétricas. Te lembrando, existe um curso no canal Oficina do Saber, que é Elétrica Básica, que aconteceu com o nosso colega, o Sérgio, da SR Motors. Então, você assista aquele curso, se você ainda não assistiu, para que possa ter uma base maior, porque aqui nós vamos falar bem rápido, nós vamos detalhar alguns pontos no teste dos sensores. Mas aqui eu vou só lembrar das fórmulas que, como um reparador que trabalha com sistemas eletroeletrônicos, ele tem que guardar essas fórmulas, ele tem que lembrar sempre, porque isso são sinais que vão dar resultados nos meus testes, ok? Vamos lá, grandezas elétricas. Tensão elétrica, por definição, é chamado de diferencial de potencial. Mas você dizer para o seu cliente, você chegar para o cliente e falar assim, olha, a diferença entre potencial elétrico do seu veículo está abaixo, ele não vai entender. Talvez você vai ter algum cliente lá, engenheiro, eletricista, engenheiro de automação, engenheiro mecânico, ele possa saber, um técnico da área, mas em sua grande maioria dos nossos clientes nas oficinas, eles não sabem disso. Então é o que? Tensão elétrica, é o volts, né? Chamado de volt. Aqui rapidinho, só para você entender por que é chamado de volt, porque havia um físico italiano chamado Alessandro Volta, que fez das suas pesquisas, surgiu a primeira pilha, a primeira bateria, então deram o nome da unidade de diferencial de potencial, unidade elétrica, da tensão elétrica, o nome de volt ou voltagem, tá? Então nós falamos de tensão elétrica. Para que eu saiba qual a tensão elétrica que eu trabalho em um circuito, eu tenho que ter algumas informações. A fórmula é V de tensão, de volt, que é igual a R vezes I. R de resistência e I de corrente elétrica. Tá? Então quando eu multiplico a resistência pela corrente, eu tenho a tensão elétrica. Mas geralmente já recebemos nos dias de hoje a informação do componente com qual tensão ele trabalha e muitas vezes a corrente e não a resistência. Então você pega uma fonte de notebook ou de um carregador de celular, ele vai dizer para você lá que a saída é de 5 volts, de 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. O ampere ou ampere é a corrente elétrica. E o 5 volts ou 127, 220 é a tensão elétrica, ok? Isso é muito importante nós estarmos atentos, porque todos os sinais que as unidades eletrônicas dos veículos, seja do motor, gerenciamento do motor da injeção eletrônica, seja do ABS, seja da transmissão, seja do controle de tração, seja do climatização, do ar-condicionado ali já hoje digital, todas essas unidades, elas trabalham com envio de tensão e resposta de uma tensão variada. Seja por sistema de piezo elétrico, resistivo ou capacitivo, um sinal digital, que nós vamos falar mais à frente, mas ela trabalha assim, ela envia tensão e recebe de volta para ela interpretar no que foi programado em seu software, como está funcionando aquele sensor ou aquele atuador, né, que vai trabalhar, ok? Então, tensão elétrica é a unidade de energia que nós trabalhamos, é a diferença de potencial. Resistência elétrica é tudo que se opõe à passagem de energia. Então, quanto maior for a minha resistência elétrica, menor a minha corrente. Tá? Esteja atento a isso. E existe uma confusão muito comum das pessoas fazendo uma análise no veículo, dizerem o seguinte: não está chegando corrente aqui na lâmpada da lanterna traseira ou do farol ou da seta. Entenda uma coisa, não chega corrente na lâmpada. A lâmpada, ela é um consumidor.
E corrente elétrica é consumo. Só existirá corrente elétrica a partir do momento que houver um consumidor ligado, houver uma resistência. Então, a bateria, vamos pegar uma bateria automotiva e colocar aqui em cima. Polo positivo e negativo, não tem nada ligado, tem tensão elétrica nela. Ela é uma bateria para corrente, seja de 45 amperes, 60 ou 100, 150, 70, não importa. Mas tem aqui uma bateria, vamos adotar aqui uma de 60 amperes. Uma bateria de 60 amperes, 12 volts, né, de 12,6 no total, carregada. Mas não tem corrente elétrica saindo dela. Eu peguei um pendente, uma luminária e liguei, acendeu a lâmpada. Agora eu tenho corrente. Quem é que gera a corrente? O componente que tem a resistividade. É o componente que vai funcionar. É o motor do vidro elétrico, é o atuador de marcha lenta, é o atuador, o bico injetor é um atuador, uma eletroválvula, a bomba elétrica, eles geram corrente. Eles geram consumo. Corrente é movimento da energia, corrente é o consumo da energia. Então, a resistência elétrica, ela que vai me dizer, vai me dar a informação para eu dizer assim, a corrente dessa bomba elétrica é alta ou é baixa? Vai depender da resistência dela. E como que funciona a resistência? A resistência é uma parede. Ela é um empecilho de energia passar. Quanto maior for a barreira, menor vai ser a corrente. Por que vai ser menor? Porque vai passar menos tensão. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Tá certo? Vamos aí, corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, ou seja, é o movimento da energia. Imagine, para ficar mais fácil, você tem uma caixa d'água, você tem a torneira está fechada. Eu tenho energia, que é a água, está dentro da caixa. Torneira fechada, a água parada dentro da caixa, eu tenho tensão, mas não tenho corrente. Qual que é a resistência? O registro da torneira. À medida que eu vou abrindo o registro aos poucos, vai saindo água. Se eu abro pouco, vai sair pouca água, então é pouca corrente. Se eu abro a torneira toda, vai sair muita água de uma só vez, vai ocupar todo o diâmetro interno, né, da circunferência ali da torneira, né, do tubo da torneira. Então eu vou ter uma vazão maior. Então eu tive uma corrente, a água correu, por isso se fala corrente, porque ela é de correr, de movimentar. Tá? Então eu vou ter uma corrente maior de energia. Então a fórmula para se determinar a corrente é a tensão dividido pela resistência. Então quando você pega o número de uma resistência ohmica de um sensor de temperatura, por exemplo, e ele te dá lá uma resistência de 10 ohms, ok? Ele trabalha com uma tensão, vamos dizer aqui, de 12 volts. 12 dividido por 10 vai dar 1,2. Correto? Então, se eu tenho 1,2, eu tenho 1,2 ampere. E se agora eu passar esse resistor para 20? 12 dividido por 20 vai dar 0,6. Então agora a minha corrente, ela diminuiu. Ela era de 1,2 ampere, agora ela passou para 0,6 ampere. Ela caiu para metade, porque a minha resistência aumentou. E se eu reduzir, eu tinha 10, cair para 5. Aí agora eu vou aumentar. Eu vou para 1,8. Então eu vou aumentando a minha corrente conforme o tamanho da minha resistência e conforme a tensão aplicada. Se eu tenho uma resistência de 10, mas eu também aumento a minha tensão para 24, ela era 12, então eu também vou aumentar a minha corrente, mas é relacionado à resistência. Essas aplicações, essa teoria, ela está toda explicada no curso de eletricidade básica automotiva, aqui no canal Oficina do Saber. Mais uma vez eu te relembro, se você ainda não assistiu, vai lá, clica lá, o professor Sérgio está lá explicando todos esses detalhes para que nós possamos ter um profissionalismo dentro da oficina, um aperfeiçoamento a cada dia com toda essa aplicação e toda essa determinação da MTE Thompson e levar isso para nós dentro da oficina.
né, de disponibilizar um canal gratuito para que você e a sua equipe estejam preparados para atender o seu cliente com melhor qualidade. E nós temos a potência elétrica. O que é potência elétrica? A potência agora é a força daquele equipamento. Quando eu digo que tem uma lâmpada de 60 watts, né, que a potência da lâmpada é 60 watts, e agora eu pego uma lâmpada que também trabalha com 12 volts, mas ela é de 100 watts, ela tem maior potência. Se ela tem maior potência, ela tem maior corrente, ela tem maior consumo. Isso me diz que se uma lâmpada tem uma potência maior, a resistência dela é menor. Porque lembrando, quanto menor a resistência, maior vai ser a minha corrente. E quanto maior a minha corrente, maior vai ser a minha potência. Então, tensão vezes multiplicado pela corrente, eu vou ter potência. Ok? Entendido? Por que temos que estar atento a isso aqui em testes de sensores? Porque quando eu coloco um sensor de aplicação errada, que eu mudo a resistência do meu sensor de aplicação, eu mudo a corrente gerada no sinal de resposta dele. E a central dentro do seu mapa de funcionamento, né, o mapa determinado para a central funcionar, para aquele veículo funcionar, foi determinado que ele trabalharia com uma corrente elétrica, vamos dizer aqui de 1 ampere. Eu alterei o sensor, ou eu aumentei essa corrente, ou eu diminuí essa corrente. O que vai acontecer? Um exemplo muito comum, posição de borboleta. O sensor de posição da borboleta, se eu mudo a resistência dele, se ele está alterado a resistência, ele não bate com aquilo que está dentro do parâmetro de fábrica, a tensão de resposta vai variar, porque ele é um resistor variável, porque ele é um potenciômetro, ele é de movimento. E é a mesma coisa daqueles volumes de rádio antigo, que você girava, aumentava o volume, você girava ao contrário e ele diminuía o volume. Então, quando você acelera, ele manda o sinal para a central em resposta de uma tensão. Então, ele varia de 0,70, que é em repouso, em alguns modelos, a 4,5. E o que vai acontecer? Eu coloquei um sensor que a resistência dele é diferente do padrão determinado pela fábrica. O que isso vai me gerar? Quando eu estiver, vamos dizer, a meio acelerador, no normal, naquilo que a fábrica determinou, ele iria receber mais ou menos 2,7 volts. E o que a central entende? Que quando chegar o sinal de posição da borboleta a 2,7 volts, aquele veículo deverá abrir o bico injetor no tempo de injeção X, ele vai estar na velocidade Y e a rotação Z. Quando eu alterei, ela vai entender que, vamos dizer que antes de meio acelerador, 1/4 de acelerador, vamos dizer que você acelerou 1/4, já chegou a 2,7, a central vai fazer o quê? Ela vai abrir mais o bico, vai injetar mais combustível para esse carro andar. Aí ele fica um carro bebedor, um carro gastão, fica gastando combustível. E quando ele estiver na marcha lenta, já que ele está alterando para mais, onde na marcha lenta ele deveria estar com apenas 0,70 de repouso da borboleta, ele vai estar ali com 1,2, 1,3. A central entende que é para acelerar. Está o carro parado, acelerado sozinho. E começa, troca-se atuador na marcha lenta, troca-se isso e não resolve. O problema está lá na posição do borboleta, porque a resistência alterou a grandeza elétrica de resposta que tem ali. Ok? Esse é o resumo das grandezas elétricas que nós temos que fazer para podermos trabalhar. Tá certo? Há uma fórmula, que é esse disco aqui, né? É um gráfico, né, de fórmulas para que você possa achar, né, a corrente, a potência, a resistência, a tensão dos componentes de acordo com o que você tiver de leitura de um componente. Por exemplo, eu quero achar potência, eu já vi que é tensão vezes corrente, mas se eu não tenho tensão
Eu tenho resistência e corrente especificada no manual do equipamento, mas eu não tenho o valor de tensão de trabalho. Eu multiplico a resistência pela corrente ao quadrado e eu vou ter o valor de potência. Eu tenho tensão e tenho resistência. Eu posso elevar a tensão ao quadrado, dividir pela resistência e também eu vou ter potência. Então esse gráfico de fórmulas, ok? Esse gráfico ele vai ser uma ferramenta. Você quiser, você pode imprimir, colocar no cartãozinho, anotar, mas é bom você ter em mãos para os testes elétricos, porque ele faz muita falta no dia a dia da oficina. Ok? Te aguardamos na próxima aula, onde nós vamos falar de sinais elétricos.